Olá, alunos, bem-vindos à unidade 4, relacionada ao texto acadêmico Resenha. Hoje nós vamos começar definindo o que é uma resenha. De acordo com a ABNT, há dois tipos de resenha: a resenha resumo e a resenha crítica. A resenha resumo corresponde ao resumo que nós vimos na unidade 3, que é aquele texto que tem a função de mostrar o que há em uma obra sem detalhar e sem expressar nenhuma opinião. Já a resenha crítica é aquele texto em que há um resumo da obra além de opinião daquele que faz a resenha, ou seja, do resenhista. Então essa é a diferença básica. Em um resumo, quem elabora o resumo não opina. O texto deve ser objetivo. Já na resenha crítica, há a interferência do resenhista. Ele pode opinar, ele pode discordar da opinião do autor do texto que está sendo resenhado. Então, é muito importante lembrar que o resenhista, ele deve conhecer o assunto do texto que será avaliado, analisado, criticado muitas vezes, porque é essencial que haja informação sobre o assunto. Como eu vou criticar o que eu não sei? Então, o resenhista, ao pegar um texto para fazer a resenha, ele, antes de qualquer coisa, ele precisa se informar sobre o assunto, para que não fique críticas sem nexo. Aí alguém vai ler e vai assim: nossa, quem fez isso não entende do assunto. Então, nós temos que, toda vez que opinarmos, ter certeza daquilo que estamos falando. Então, tudo aquilo que dissermos tem que estar pautado numa informação, num conhecimento, para que haja validade. Importante lembrar qual é o objetivo de se resenhar um texto. Nos cursos de graduação, pós-graduação, os professores vão pedir uma resenha e muitos alunos vão achar que é só para apresentar um resumão. E não é para fazer isso. Para fazer uma resenha, o professor quer que o aluno leia vários textos referentes ao assunto para poder elaborar uma resenha consistente, que tenha credibilidade o que o resenhista vai criticar. Então, a resenha ela é muito importante no meio acadêmico para mostrar, por exemplo, saiu uma obra de um determinado autor, muito importante na sua área. Então, você lê aquele texto e você vai começar a relacionar aquele assunto com outros autores, o que os outros autores afirmam, se aquilo que o autor está falando procede, ele está de acordo com a linha teórica da maioria, ou se ele vem apresentando novos posicionamentos. Então, tudo isso vai ser importante para construir um texto crítico, né? Então, quanto mais informação, mais crítica, e essa crítica ela vai ser muito pertinente. Lembrando, onde se veicula uma resenha? No meio acadêmico, então nós sabemos que a resenha ela é muito importante nas revistas científicas. Então, toda área tem a sua revista científica. E aí há uma pergunta: qual é o tamanho desse texto? É uma página? E se fosse uma página seria tão bom, né? E é sempre assim que os alunos falam: uma página tá bom. Então, tudo depende. Uma resenha que vai ser veiculada numa revista científica, cada revista
apresenta suas normas. Então, há revistas que colocam como o número máximo de páginas de 5 páginas, de 3 a 5. Então, não é um texto tão longo, mas também não é um texto curto. Importante lembrar o que deve constar na resenha. Tudo aquilo que nós vimos no resumo deve constar na resenha. Você precisa apresentar o nome do autor, a obra, toda a parte bibliográfica. Por quê? Quem não leu o texto vai saber onde encontrar. Se for um livro que foi publicado recentemente, até o valor desse livro é importante colocar, né? Nós vemos muito resenha de filme, de peça de teatro e que muitas vezes são vinculadas nos jornais, revistas, e você vai ver lá o preço, que não é o caso de uma resenha de um texto científico acadêmico, né? Então, lembrando, além dessas informações, a biografia do autor também é importante. É necessário apresentar para o leitor quem é esse autor para que haja uma construção desse indivíduo na hora de organizar as ideias do seu próprio texto. Porque se ele é um filósofo, então nós já sabemos como que o posicionamento dele. Qual é a linha que ele segue? Isso ajuda o leitor, né? Uma questão importante também é lembrar que ao resenhar um texto, você precisa considerar todas as informações que há na obra. Então, em uma resenha você vai ter narração, vai ter descrição e dissertação. Então, você pode narrar a trajetória desse autor, você vai descrever a obra. Olha, se é um livro, você vai dizer se o autor apresenta capítulos, toda a composição dessa obra. E depois que você faz a narração, a descrição, você vai organizando a dissertação. O que é a dissertação? A apresentação de opinião, de argumentos, de crítica. Então, a resenha é um texto bem mais complexo que o resumo, né? Porque no resumo requer a interpretação. A resenha, além da interpretação, requer conhecimento para poder criticar. Então, para nós tentarmos aqui elucidar todo o processo de construção de uma resenha, nós vamos utilizar também o texto da violência epidêmica do Dr. Drauzio Varella. Porque depois que vocês fizeram todo aquele esquema do resumo, o que você vai fazer agora? Só vai no final colocar uma crítica? Não é assim que faz uma resenha. Você vai apresentando a obra e vai tecendo comentários, tá? Então, lembrando, não faça o resumo e no final o autor, eu concordo com o autor. Não é para concordar com o autor, falar a palavra, escrever a palavra, eu concordo. Não, você vai falar de acordo com o autor tal, né? Sempre pautando os seus argumentos a outros autores, a realidades, a fatos do cotidiano, né? Para que não fique algo solto. Então, o processo de escrita é muito mais elaborado, né? Então, eu coloquei aqui para vocês como exemplo que, primeiro passo, quando você organiza o seu texto, o que tem lá? Um título. Todo texto tem um título e na resenha você vai elaborar um título. Então, considerando o texto que nós vamos resenhar aqui como exemplo da violência epidêmica, eu coloquei um título assim: a estreita relação entre a pobreza e a proliferação da violência. Então, esse é o título que eu criei para minha resenha.
A partir desse título, nós vamos começar o texto. Aí sempre vem aquela pergunta: como começar um texto? Quantas vezes vocês já falaram, professor, fala uma frase aí para eu começar o texto? Então, nós precisamos de algumas sugestões, não é verdade? Então, eu apresento uma aqui para vocês. Então, nós vamos colocar o título, lembrando que se você quer começar narrando, então você vai, o autor, coloca o nome do autor, na sua obra, no seu texto, apresenta a violência epidêmica, a violência como uma epidemia, e você vai contando, você pode até falar quem é esse doutor Drauzio Varella, a importância que ele tem na mídia. Então, não é apresentar simplesmente o texto. Você pode narrar e deixar evidente quem é esse indivíduo na sociedade. Depois que você fizer isso, você vai colocar vai relacionar a violência no Brasil. Você pode dizer que a violência no Brasil ela é muito grande, né? Por exemplo, podemos começar assim. Violência epidêmica do conceituado médico Drauzio Varella traz um conjunto de ideias para explicar as causas de uma epidemia que assola a sociedade. A violência. Observe o que você fez. Coloca a violência na sociedade de uma forma geral e depois pode ir apresentando as especificidades dessa violência e mostrar que o Dr. Drauzio Varella escolhe falar de violência como uma doença. Por quê? Para aproximar a sua realidade como médico e para deixar mais claro para o leitor o quão a violência é perigosa, né? Então, a crítica, nesse momento, você pode, assim que apresenta o texto, você já pode colocar uma crítica, um comentário. Então, nesse momento, você tem uma liberdade de se expor, de expor o seu pensamento, as suas ideias, né? O seu texto pode ter, a crítica pode ser agressiva ou não. Você que vai escolher o tom da crítica. Mas tem que tomar muito cuidado, porque se for muito agressivo, vai ter algumas consequências. Então, é importante moderar, porque quem critica depois pode ser criticado. Então, e essa crítica vai acontecer. Isso é importante, que nós tenhamos essa consciência. Criticou? Vai ser criticado. Mas o importante é que a sua crítica esteja pautada em teoria e aí você consegue ter argumentos para defender a sua ideia. Uma outra maneira também interessante de começar a resenha é escrever 2 parágrafos ou 3 relacionando o tema. Eu coloquei aqui, para exemplificar para vocês, uma possibilidade de iniciar o texto. Então, coloquei assim: a violência é assunto recorrente nas diversas esferas da sociedade. Os jornais, todos os dias, divulgam dados alarmantes sobre os diversos tipos de violência que assolam o mundo. No Brasil, muitos relacionam essa realidade à distribuição de renda, às classes sociais. O médico Drauzio Varella é um deles, que associa a violência à pobreza, a uma doença epidêmica. Para consolidar sua afirmação, apresenta a pobreza e a vulnerabilidade biológica como causas dessa epidemia. Então, observe o que foi feito. Violência no mundo, no Brasil e a violência de acordo com o Dr. Drauzio Varella. Não precisa começar o texto já falando do que o Drauzio Varella apresenta.
tá? Então você faz uma introdução do assunto. E aí, depois que faz toda essa introdução, você pega aquele resumo que foi feito, todas aquelas informações que estão no resumo, você vai acrescentando e assim que apresenta as informações do texto, você vai incluindo as suas opiniões. E aí você observa que escrever não é uma atividade fácil, principalmente quando você precisa expor uma opinião. E aí, para finalizar, você apresenta todas essas informações. Ao final, você diz para quem se destina esse texto que foi resenhado, porque nem os textos todos podem ler, mas vocês têm que por sempre ter em mente que todo texto tem um leitor-alvo. Então, nesse caso do texto do Dr. Drauzio Varela, qual é o leitor-alvo? Aí aqui nós podemos dizer que é qualquer pessoa da sociedade, porque não está especificando uma área que é da área médica. Não, ele só faz uma analogia da violência com uma doença. Então, eu espero que vocês tenham entendido o processo da produção de uma resenha, lembrando que você, quanto mais informação tiver, melhor você vai conseguir fazer uma resenha. Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês e bons estudos.